Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado, prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Bom, quero desejar aqui boas-vindas a todos que estão pela primeira vez no canal. Peço para vocês dar um like, se inscrever no canal. O amigo Hélio, ele fala que tem que tocar o sininho também no canal para você poder receber as notificações e também as outras entrevistas que nós já fizemos e as próximas que nós vamos fazer até então. Bom, aqui o podcast ZeniCast, ele traz para vocês boas histórias, pessoas relevantes da Zona Norte, que podem contribuir de alguma forma para o crescimento e desenvolvimento da nossa região. Então, fiquem ligados que, com certeza, caso você queira trazer ou indicar alguém aqui para o podcast, por gentileza, entre em contato com o nosso direct. Nós vamos receber com carinho, fazer esse crivo. Vocês sabem bem que é uma entrevista mensal, é uma entrevista por mês. Então, sabemos que muitas pessoas querem estar aqui. Nós queremos que vocês estejam aqui também. Mas aos poucos nós vamos trazendo e essa união da Zona Norte ela tem feito muita diferença e com certeza vamos construir juntos uma Zona Norte melhor, cada vez melhor, né? Porque aqui é o melhor lugar do mundo para se viver. Bom, recentemente nós tivemos aqui na Zona Norte o Divirta a Cidade, então eu quero desejar aqui, agradecer ao Marcelo Borghetti por toda a organização, realização. É um cara incrível, proprietário da Brand Truck, já esteve aqui conosco. Inclusive, nós vamos deixar aqui o link nesse nosso trabalho, nessa nossa entrevista, da entrevista do Marcelo Borghetti, proprietário da Brand Truck, que constrói aí muitos caminhões sobre 4 rodas, né? Obviamente. Não só no carnaval, mas tem ali o nosso Demolidor, que é o maior trio elétrico do Brasil. E lógico, teve aqui na Zona Norte, ali na nossa Dumont Vilares. Não vou mais falar Avenida Nova, me recuso. Não vou mais, porque não é nova faz muito tempo. Avenida Dumont Vilares, nós tivemos ali e foi surpresa para muitas pessoas, inclusive para um amigo nosso que está aqui no estúdio, né? Pela quantidade de pessoas, pela organização, para mim não foi surpresa. Porque eu sei que o nosso subprefeito Magal faz um trabalho impecável, né? Temos ali também o Clóvis, vinculado à cultura, que deu uma aula ali de exemplo, de organização, policiamento, enfim. Foi muito bacana e tenho certeza, eu vi alguns comentários, alguns vídeos. Pessoal, qual que é a data do ano que vem? Já estão pedindo para o ano que vem, então, Marcelo, se vira. Tem que trazer aqui novamente. O rock é bem-vindo, muito bem-vindo. Eu não vou falar do axé não, porque eu gosto de axé, viu? Então, mas se quiser fazer uma casadinha sábado e domingo, de repente coloca o rock pro domingo e deixa um axé aí, traz o Léo Santana pra cá, traz a Ivete, sei lá. O Marcelo Raí também falou que gosta do axé, tava até tinha treinado. Você tinha treinado, fala a verdade, aquela dancinha. Mas tá bom, deixa pra lá. Bom, enfim, estamos aqui hoje com a nossa convidada, incrível convidada, que nós já batemos um papo em off, mas acompanho já o trabalho dela através das mídias sociais. Filha da Zona Norte, com certeza, porque senão não estaria aqui. Tem que ter alguma vinculação com a Zona Norte. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer aqui uma breve apresentação. Não sou o Faustão, mas a gente fala aqui, faz uma breve apresentação.
Nós estamos aqui com a Estefânia Garcia, mais conhecida como Nina, 38 anos, tem a minha idade, a gente estava falando sobre isso agora, 38 anos. Proprietária da academia Boutique Evergin. Se eu tiver errado na pronúncia, me perdoe, depois vocês vão me corrigir. Que fica em Santana, é católica, casada com o William, grande abraço, William, mãe da Rebeca, nascida em Guarulhos, mais precisamente no bairro dos Pimentas, tenho grandes amigos lá, e filha da Zona Norte. Também, além de filha da Zona Norte, como ela colocou em seu coração e é o que ela vive, também filha de José Barbosa e também Maria da Penha. Muito bem-vinda ao Zenicast, essa é a sua casa agora, fique à vontade. Nina, para fazer a nossa abertura, queria que você falasse um pouquinho quem é a Nina, no seu ponto de vista. Faça um breve relato de quem é a Nina, por favor. A Nina é uma eterna inconformada, é uma mulher que busca e deseja o sucesso e a realização não só dela, mas de todos ao redor. Uma mulher guerreira, batalhadora e hoje, além de realizar um sonho todos os dias, que é a Ever, acho que minha função principal, minha missão principal hoje é ser a mãe da Rebeca e fazer também com que ela ame a Zona Norte, assim como eu amo, assim como a Zona Norte me acolheu. Então, a minha pequena já é uma zenezinha. Plantamos recentemente uma árvore ali na Brasleme, que era algo que eu tinha um sonho, né? Quando ela estava na barriga, eu falei, um dia eu vou plantar uma plantinha aqui no meio da Brasleme com a minha pequena. Que legal. E a gente realizou. Que legal, esse plantio, essa árvore já é a fixação realmente dessa cultura da sua filha vinculada às nossas raízes e com certeza tudo que você e seu esposo têm feito, né, por ela, com certeza você vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E sobre a Nina, antes da Nina, a Estefânia lá do bairro dos Pimentas, como que foi sua infância? Brincava na rua, onde você estudou? Fala pra mim o nome do colégio que você estudou. Terezinha Clós Eleutério. EEPG, professora Terezinha Clós Eleutério, lá no bairro dos Pimentas. Minha infância foi uma infância muito simples, né, do ponto de vista financeiro, mas eu digo que assim, cara, eu tive o que todo mundo deveria ter, o que todas as pessoas deveriam ter, e é o que de fato forma um ser humano, um indivíduo com caráter, com força de vontade, com determinação, que é a presença da família, é o carinho, o amor, a dedicação de pais presentes, são todos os valores, né, que foram transmitidos, uma base religiosa, seja ela qual for. Então eu tive isso como uma base extremamente sólida para que eu enfrentasse tudo que eu enfrentei ali até aqui, até os meus 39 anos. Então, venho dessa infância muito simples, mas com pais ali muito presentes e com valores muito firmes. Você lembra dessa infância, assim? Cita pra gente um momento, assim, principalmente um momento com a sua mãe e um momento com seu pai, que fez com que a Nina se tornasse a mulher que é hoje. Um momento com meu pai, eu vou falar de um momento positivo, mas não tão positivo. Então, a gente teve... Eu lembro que eu era muito pequena e vagamente, né, aconteceu ali algo dentro da família que foi uma briga de casal ali, e era a irmã do meu pai que não tinha um relacionamento tão positivo com o esposo, e provavelmente ela sofria agressões, né, ali dentro do casamento. E acho que aconteceu alguma situação muito forte, muito pontual, que toda a família ali se moveu. Eu era muito pequena, devia ter uns 6, 7 anos, e eu lembro exatamente no momento que meu pai me pegou aqui na escada, assim, fez assim, olha, o pai vai trabalhar todos os dias incansavelmente para que eu possa te proporcionar, ó, eu tô ficando emocionada, para que eu possa te proporcionar
tudo para que você estude, para que você seja uma mulher independente e que você nunca passe por nenhuma situação dessa. Então, esse momento, de certa forma, ele não foi tão positivo porque era uma coisa ruim que estava acontecendo ali. Mas isso me marcou tanto que eu acho que esse amor... Eu acho não, eu tenho certeza. Esse amor por trabalhar, por vencer, por ser, né, uma mulher potente, por ajudar outras mulheres, ajudar as mulheres que estão ao meu redor, né, que me ajudam hoje, que trabalham na minha casa, que são ali parte da minha equipe, vem disso. Então, essa força de não desistir nunca e de quero mais, quero vencer, quero bater uma meta, quero construir algo incansável, né, vem desse dia aí. Ah, que legal, que legal. E com a dona Maria da Penha? Dona Maria é a mulher que não me deixa esquecer que por mais energia masculina que eu tenha, eu sou uma mulher. Eu sou mãe e esse é o meu principal papel. E todos os valores religiosos, toda a base religiosa, toda a fé que hoje transborda em mim, que hoje eu passo, né, em todas as minhas reuniões para minha equipe e principalmente para minha filha, vem da minha mãe. Então, todos os eventos da igreja, todas as vezes que eu estava ali, entrando com a Bíblia, cantando, fazendo alguma participação dentro da igreja, tem a minha mãe presente. Legal, legal. Isso é importante. E, de repente, são influências que você, obviamente, vai passar para a Rebeca, tem passado, né, Com certeza. da importância de tudo isso, de ter vivido tudo isso, né? Porque essas bases são as principais que fazem o caráter do ser humano. Cara, são as principais e é uma base que eu digo assim, cara, tudo que eu passei é legal contar a história, né? Quando você conta história, você conta todas as suas superações e toda a parte positiva. Sim. Mas os detalhes, todos os dias que foram difíceis e que se a gente for enumerar, foi 80% mais difícil, a gente 20%, a gente tá contando a história das superações, eu só consegui vencer todos esses dias difíceis por conta dessa base sólida, que de fato é ali tudo que meu pai e minha mãe transmitiu, tudo que eles construíram ali na nossa infância, para que eu tivesse uma vida adulta aí forte e perseverante. Legal. E você é filha única, não? Não, tenho meu irmão. É. Qual o nome dele? É o Douglas. Manda um abraço pro Douglas. Douglas! Lindo. E não é Pneus Douglas, gente, tá? É o Douglas, irmão da Nina. O Douglas é super tímido, né? Então ele com certeza vai morrer de vergonha agora. Se eu descolar qual que é o seu Instagram, vou colocar aqui pro pessoal te seguir, viu? Ô Nina, e além disso, você era uma boa aluna, você fazia arte na escola, como que era isso? Nada, eu era uma ótima aluna. Uma ótima aluna, exemplar, porque eu tinha dentro de mim, não sei se era uma mistura de medo e de respeito, mas de envergonhar o meu pai. Já pensou meu pai ser chamado numa reunião de escola? Isso pra mim era algo que não era dito, mas eu tinha dentro de mim. Jamais eu vou fazer com que meu pai venha numa reunião de escola. E eu tinha isso dentro de mim, era intrínseco, era natural. Eu era uma boa aluna, era dedicada. Eu lembro que, assim, nossa, prova, dia antes, assim, estudando, eu chorava de soluçar, da minha mãe ter que sentar e calma, que vai dar certo, né? Porque eu tinha um medo de não conseguir passar nas provas. Sim. Mas era uma ótima aluna. E aí, você me fez lembrar que, bairro dos Pimentas, minha esposa morou lá um tempo também, e eu sei que é uma região com alguns detalhes de, como que eu posso dizer, de criminalidade, de dificuldade, como que eu posso dizer, periferia, né? Periferia. E quais foram as principais ações que sua mãe, seu pai, ou só sua mãe ou só seu pai teve para poder te afastar dessa criminalidade, dessa periferia, dessas possibilidades que a rua poderia te oferecer? Isso de fato é uma realidade no bairro dos Pimentas. Na minha época era realmente muito mais forte. A possibilidade ou era você ir pro crime ou não ir, né? E como é que você desvia e mostra um outro caminho pros teus filhos? Então, minha mãe era com a religião, com a igreja, então ela tá sempre envolvida, né? Ainda é extremamente envolvida com a igreja.
Então, a minha mãe colocava a gente na catequese, todos os eventos da comunidade, da igreja, todas as ações beneficentes. Então, entregar presente para crianças mais simples, ainda numa condição mais difícil do que a nossa era, distribuir alimentação. Então, minha mãe envolvia a gente em todos esses polos aí que a Igreja Sim. Católica estava envolvida. Todo curso que tinha da prefeitura, do município, enfim, curso de artesanato, curso de pintura, tecido, eu fiz todos que você pode imaginar, porque minha mãe enfiava a gente lá, tanto eu quanto meu irmão, Sim. porque era um meio de não deixar a gente na rua, né, e não se envolver, não entrar numa roda que não fosse, né, tão positiva quanto eram as nossas outras rodas. E uma das coisas que ela fazia questão, colocar toda a molecada no nosso quintal. Legal. Que isso daí também é a preocupação não só com vocês, mas também com Também as com o outras... entorno. com o entorno. Exato. Isso é de extrema relevância também. E nessa época, assim, dentro dessa realidade, você já teve acesso ao esporte? Você já teve... ia pra rua brincar de... Quais eram as brincadeiras em comum? Porque hoje tem muita tecnologia, né? Até mandar um abraço pro nosso amigo Japa, do... Ô, Jesus... Do Moleque de Rua, isso mesmo. Que tem um trabalho incrível aí com brincar de rua, tirar as crianças da tecnologia, não só as crianças, os adultos também, né? Então, hoje existe isso, até transferir a responsabilidade. Muitas vezes os pais dão o celular, o smartphone, o tablet, para você ficar um pouco mais livre, muitas vezes. Agora, na nossa época já não tinha. Não. Né? Não era essa a realidade. Era, no meu caso, chutar, jogar bola descalço que arrancava o tampão do dedo, e aí vai. Exatamente. O que era? O que te atraía? Qual tipo de brincadeira? Como que era isso? Eu brinquei na rua. Minha brincadeira era taco, eu adorava brincar de taco. Como eu era uma menina com muitos primos e um irmão, então, bolinha de gude, tazo, empinar pipa, era o que eu adorava fazer. Mas pra me envolver mais com as meninas, eu não curtia muito brincar de boneca, né? Certo. E daí, como eu tinha algumas bonecas, né? Às vezes um pouco a mais que as outras meninas, e aí elas queriam, de qualquer jeito, que eu entrasse na brincadeira pra levar minhas bonecas. Aí a minha forma de propor a brincadeira era sempre, ou a gente criava uma escolinha onde eu era a professora, a líder lá na frente, ou a gente montava um mercadinho, que eu era a dona do mercadinho. Sempre, olha. Já o empreendedorismo olha só, já na já veia. E aí a gente cortava os chicletes, um chicletinho a gente cortava em 10, cortava uma folhinha de árvore e fazia que era o dinheirinho. Então essas eram as minhas brincadeiras. Caramba, que legal. Isso nos faz recordar de muitas coisas boas, né? Principalmente voltadas a brincar de taco, aos amigos, né, da infância. Dessa época, tem pessoas que você ainda tem algum tipo de relação, contato? Cara, infelizmente ninguém. Ninguém. É uma coisa que eu até sinto. Meu marido, ele é uma pessoa de roda de amigos, né? Então ele tem... O sócio dele é o amigo dele de 7 anos de idade. Eu já não tenho isso. Sim. Porque a minha vida foi tomando um caminho e a dos meus amigos lá da periferia foi outro. Então eu logo saí de Guarulhos para trabalhar em São Paulo, enfim. E aí fui me afastando. Uma vida de muito trabalho, estudo, enfim. E eu não consegui manter essas amizades. Minha mãe ainda mora no bairro dos Pimentas, eu tô lá quase toda semana visitando. Vira e mexe, ela fala, ai, lembra de fulano? E aí, quando passa por lá, eu faço questão de cumprimentar, de ir lá contar, claro, de conversar. Mas, infelizmente, não tem lógico, um a vida vínculo. da gente vai mudando, vai criando outras raízes, outros... Exatamente. Tanto é que agora você é filha da Zona Norte. Você agora... já era, eu não sabia. Mas eu tenho um podcast para indicar para sua mãe. Manda. Pra Dona Maria. Dona Maria da Penha. O nosso convidado, Padre Beto. Ela precisa conhecer o Padre Beto. Não é, Fábio? É um cara incrível. Ele não é padre, ele agora é reitor. Reitor Beto. Ele esteve aqui com a gente. Um padre que gosta de carnaval. Adoro. Ele fala... Eu quero conhecer o padre agora. Eu falei pra minha esposa, nós somos cristãos, né? E aí tem, às vezes, esse negócio, porque essa questão de religiosidade afasta as pessoas. Mas você ter fé, propagar a sua fé, independente, você une. E aí, ele teve aqui, na verdade, no café com ele, eu fiquei encantado. Porque a forma dele falar sobre detalhes da história
da religião em si, é com muito preciosismo, assim. Ele fala com detalhes que não tem como você falar, meu, isso não aconteceu. Isso não existe, sabe? Ele falando, acho que, se não me engano, ele falou de Santo Antônio, né? Dessa história de Santo Casamenteiro, enfim. Então vou mandar pra você depois, né, o link lá da entrevista, acho que sua mãe vai gostar bastante. Vou convencê-la. Eu tô devendo uma visita ainda, Beto, tô devendo desde o ano passado, né, Fábio? A visita, mas vai rolar. Como que foi a sua introdução ao esporte, academias, enfim? Como que foi os primeiros detalhes, as primeiras inserções? Eu sempre fui muito pequenininha, muito magrinha, né? Principalmente perante as meninas ali da minha idade. Então demorei muito pra me desenvolver, pra ter um corpo como mulher. Não que eu seja a mulherona, eu sou pequenininha ainda. Mas na época, com 13 anos, eu era minhonzinho. Então houve uma necessidade e eu falei, bom, vamos pesquisar, vamos entender, internet de escada, como é que faz pra gente ganhar um pouco mais de peso, de corpo. E aí foi a primeira vez que eu encontrei informações sobre o poder do exercício físico. E aí tinha uma academia muito simples, lá no bairro dos Pimentas. E aí eu disse pra minha mãe, quero ir lá. E ela me levou, foi lá, minha mãe pegou na minha mão, conversou com o dono da academia. E aí, enfim, fiz a matrícula. Uma academia lá no bairro dos Pimentas naquela época, você imagina como que era. Então, assim, só tinha os grandalhões gigantescos. E eu era a piquititinha, então eu era a protegida da turma. Era uma academia que eu lembro até hoje, isso fica marcado pra mim. Eles treinavam e... acho que eles trocavam a roupa de treino uma vez por mês. Não imagina aquelas roupas no banheiro. Meu Deus do céu. Então hoje eu falo, gente, vocês estão no mundo luxuoso. A Everdeen é outra coisa. Mas enfim, comecei minha história lá, treinando lá. E aprendi muita coisa. E fiz grandes amizades. E me tornei também referência ali, incentivei até o próprio dono da academia no futuro entrar num curso de educação física. Algumas pessoas que eu fiz amizade lá, alguns dos grandalhões, depois no futuro viraram seguranças da Runner, que eu acabei indicando. Mas foi ali de fato que eu comecei. Como que era o nome da academia? Ai, não lembro, não lembro. Academia, porque às vezes no bairro tem lembro, assim, ó, a academia nome. do fulano, né? A academia do ciclano. Era o Gil. Gil, um abraço, que eu não vejo ele há muitos anos. Desejo muito sucesso pra você, mas era o Gil, dono da academia. Academia do Gil. Academia Pronto. do Gil, era isso. Lembrei, eu já sei o nome, Pronto. sabemos o nome. Você acha que nesse momento, fazendo um paralelo, uma linha do tempo, o que daquela época te ajudou e te influenciou e que te influencia até hoje na Ever? O que daquela época me influenciou, eu acho que pro esporte ali foi o meu grande início. Foi dali que surgiu a vontade e depois, de fato, a escolha na formação, né? Quando eu descobri lá na frente o que era o poder, se eu podia entrar na universidade, né? Eu fui descobrir que era a universidade. E aí a decisão, de fato, em fazer o curso de educação física surgiu dali, né? Do amor que eu desenvolvi, do gostar, né? Da prática do exercício. Então veio dali. E acho que um outro ponto muito importante foi tratar bem as pessoas. Eu fui muito bem acolhida ali. E às vezes no meio de academia, nem todas as pessoas são bem acolhidas. E hoje a gente recebe muitas pessoas assim, as minhas experiências não foram positivas no ambiente de academia, eu não me sinto à vontade. E isso parte do acolhimento, né? De olhar para o indivíduo como ser único. Então não é porque é bonita, porque é bonitão, né? Aquele não é bem visto, não é bem tratado porque está acima do peso, ou é porque é uma senhorinha, enfim. E ali eu fui muito bem acolhida, era uma pequenininha e eu trouxe isso para minha carreira como personal, transmiti isso para todos os meus colaboradores ali quando coordenadora, e hoje isso é parte do processo da Evra, né? A gente precisa acolher todas as pessoas e todas as pessoas precisam gostar de estar aqui. E aí o segundo ponto é, se elas se sentem bem aqui, o exercício físico vai entrar facilmente na vida delas. Já entra direto na veia, não precisa nem de agulha. Exatamente. E quanto à questão das suas primeiras experiências de trabalho, qual foi o seu primeiro emprego? E depois fazendo um paralelo, já falando dos demais.
Meu primeiro emprego foi ali aos 13 anos, que era o que me proporcionava pagar a minha mensalidade da academia do Gil. Então eu trabalhei numa escolinha, numa pré-escola, eu era auxiliar das professoras. Era uma festa, aquilo foi uma experiência incrível. Eu adoro estar no meio da criançada. Então eu lembro até que, olha só, a minha raiz do rock, ó, porque eu gosto tanto de rock também. Eu lembro que tinha uma música chamada Tomatinho Vermelho. E aí, Tomatinho Vermelho, as professoras da escola no meio da rua. Eu tinha 13 anos, era uma criança no meio deles. E aí, vamos colocar um som de rock aqui, ó. Tomatinho Vermelho, lembro dessa cena. A molecada pulando comigo do lado. Então, ele foi uma experiência ótima, foi meu primeiro emprego. Sim. Logo depois dali, eu fui pro shopping. Fui pro Shopping Internacional de Guarulhos. Fui trabalhar como vendedora, numa loja da Recruta. Foi uma experiência incrível também. Ali eu aprendi o que era vender, o que era lidar com caixa, atender pessoas já num outro nível, comunicação com várias pessoas mais velhas, enfim, mais novas. E ali é shopping, né? Shopping é sangue, Pauleira, é sal, é sangue. Você entra ali, você não sabe o que está acontecendo lá fora. Se é dia, se é noite, se é sol, se é chuva. Sim. E ali, de fato, eu entreguei a minha vida ao trabalho. Mas aí, tudo bem, escola, shopping. Escola e shopping. E escola aí, shopping. após isso, depois de shopping, como que foi as suas... Você estava falando para mim, Nina, até voltar um pouquinho, fazer esse paralelo, que você citou, fui descobrir o que é uma universidade. E você traz isso com riqueza de detalhes, que a gente bateu um papo recente. E eu queria que você falasse sobre isso, porque é a realidade de muitos, na verdade, ou talvez da maioria, né? Infelizmente ainda é. Então eu queria que você falasse um pouco disso, como que foi para você nessa transição e falasse um pouco sobre esse tema. Naquela época, na escola pública, a gente, né, passava ali, terminava o terceiro ano do colegial e dali pra frente era trabalhar, mercado de trabalho. Indicação, entregar currículo, enfim. Até ali eu nunca tinha escutado, nunca de verdade, o nome faculdade, universidade. Então não existia essa pré-orientação. Vocês estão entrando no primeiro colegial, vamos se preparar para um cursinho pré-vestibular, né? Vocês precisam escolher uma profissão, se formar, uma universidade. Eu nunca tinha escutado isso. Eu não sabia que existia a USP, eu não sabia que existia a universidade pública, que a gente podia, né, conquistar uma cadeira ali, estudar, se formar, ter uma profissão. Não sabia disso. E aí, quando é que de fato eu escutei o nome, né, faculdade e universidade? Foi quando eu saí do shopping, que eu fui trabalhar como telefonista da X5 Computadores, lá no Tatuapé, que era uma empresa que estava do lado do trabalho ali do meu pai, e aí por indicação eu passei lá na entrevista e fui contratada como telefonista. Pouco tempo depois ali eu já saí de telefonista e fui ser auxiliado financeiro, e lá tinham duas meninas, né, com certeza com uma realidade totalmente diferente da minha. Uma delas já estava na faculdade, fazia administração, e a outra estava ali se decidindo, e aí a conversa rolava muito. Sim. E aí daí eu falei, caraca, mas não é o que é isso? É faculdade é isso. Para você ter uma profissão, você precisa agora continuar os seus estudos. Você vai fazer um vestibular, uma prova, né? Vai escolher quais são as universidades que você quer entrar, que você se candidata, né? Presta o vestibular, você passou, você começa o curso ali que você decidiu. Eu falei, gente, mas eu vou ficar para trás? Não vou ficar para trás de forma alguma. E aí eu tive orientações de uma pessoa também ali, né, envolvida ali na administração dessa empresa. Pode citar, cita o nome do... O Átila, um grande abraço também, muita saudade. O Átila foi um dos grandes incentivadores até para eu, de fato, né, escolher a educação física. Qual que era a profissão dele? O Átila era advogado da empresa. É importante citar isso. Advogado da empresa. Isso é importante citar. O Átila era advogado da empresa. Ele me ensinou muita coisa. E aí foi ele que falou, não, senta aqui. Ele entendeu que, de fato, a minha realidade era outra e que eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E aí ele sentou e explicou exatamente. A universidade é esse o processo. E você pode, sim, né? Você tem direito, como todas as pessoas. Existem universidades públicas, particulares,
e bora lá pra frente, é só você escolher o curso. E eu falei, não, eu quero fazer isso daí. E aí, quando eu fiquei naquela confusão ali, né, de que curso eu escolho. Eu sempre fui muito agitada e muito proativa. Então, assim, eu produzia muito dentro das minhas tarefas ali, que eram determinadas por mim, e tudo ao redor que eu pudesse também entregar mais. Então, eu sempre tive essa proatividade dentro de mim em todos os empregos, todas as empresas que eu passei. E aí, eu já treinava, né, e incentivava as meninas ali que estavam um pouquinho fora do peso, tal, sedentárias, né, praticarem exercício físico, a entrarem na academia. E o Átila era uma pessoa muito ativa, treinava, ele já tinha naquela época um personal. E aí foi ele que me disse, você incentiva todo mundo aqui ao teu redor, né, e você demonstra isso na tua fala com muito carinho, que você gosta da prática do exercício, por que você não se forma em educação física? A minha única relação com a educação física, né, de fato ali era o professor, a figura do professor da educação física escolar. Que não era uma coisa tão bem sucedida, né, ali assim, né. E eu falei, cara, mas Átila, dá pra ganhar dinheiro com isso, né, dá pra ganhar dinheiro com educação física? A academia que eu tava ali, né, era muito simples. A educação física escolar não era aquela grande coisa. E aí, ele falou assim, Pipi, eles me chamavam de Pipi, tem vários apelidos ao decorrer da história. Pipi, tudo que você se propor a fazer, com carinho, com amor, com dedicação, você vai ter sucesso. Eu falei, então tá bom, vai ser isso que eu vou fazer. E aí foi isso que eu fui fazer, fui atrás. Cheguei em casa pra contar, pai, eu vou fazer faculdade. Fui a primeira a me formar, a entrar na faculdade, aí abrir portas pro irmão, pros primos, para todos os primos, pra família, né? Então foi um grande orgulho. Meu pai meio que não acreditava em tudo aquilo, então todo mundo se moveu pra, né, vamos proporcionar isso, vamos ajudar. Eu lembro até hoje, meu pai tinha um Fusquinha, marronzinho, onde eu aprendi a dirigir. Várias vezes peguei escondido. E ele vendeu pra me ajudar ali a pagar o primeiro ano da faculdade. Daí ele falou assim, ó, teu primeiro ano tá garantido. Sim. Agora daqui pra frente é com você. Você precisa trabalhar, vai juntar pra você proporcionar aí os próximos anos, né? E foi assim. E quando que você entrou na primeira academia a trabalho? O estágio, como que foi isso? E qual foi? A primeira academia que eu já iniciei ali, eu tive o privilégio de já começar numa grande academia, que era a Runner naquela época. Então a Runner, todo São Paulo sabe quem é a Runner, a grande potência que foi a Runner, principalmente dentro do meu mercado. A Runner era onde estavam os melhores profissionais, onde todo mundo se formava em educação física queria estar. E por coincidência, ali naquela loja que eu tinha entrado para ser telefonista, do lado do trabalho do meu pai, atrás era uma Runner. Caramba. Mas eu não fazia ideia da potência da Runner, não tinha ideia. Passei lá no vestibular, inscrita. Eu falei, cara, eu preciso me inserir, de fato, logo nesse mercado, né? Porque eu tinha na cabeça, eu preciso estar próxima já das pessoas que atuam dentro dessa área aí que estou me formando. E aí eu passava todos os dias antes de chegar, né, na empresa que eu trabalhava e entregava meu currículo todos os dias. E aí um dia eu recebi a ligação do gerente dessa unidade, né, da unidade Tatuapé. Daí ele falou, né, vou fazer uma entrevista e tal, enfim. Aí eu cheguei lá. Ele falou, olha, eu te chamei aqui porque eu fiquei muito curioso. Eu queria, de fato, ver essa figura aqui, dona desses 17 currículos entregues aqui em menos de 2 semanas. Porque alguns dias eu entreguei 2 vezes. Eu entregava quando eu estava indo e quando eu estava voltando. E aí ele falou assim, olha, pelo que eu vi aqui, você nem iniciou seu curso, né? E não tem como te contratar como estagiário. Estagiário você precisa estar ali no 3º ano já da faculdade para que a gente possa te chamar. Mas, como eu fiquei curioso e eu acho que você é uma pessoa persistente, eu tenho uma vaga para uma recepcionista. Você topa? Mas lógico. Já tá envolvida no meio? Peraí, é a minha primeira porta de entrada. Sim. Eu tivesse que fazer para limpar o vidro, eu queria entrar. Era a minha primeira porta. Uhum. E aí, consegui lá a vaga de recepcionista. Mas foi uma transição um pouco complicada para mim, porque eu fiquei numa recepção
onde não era a recepção principal, era a recepção lá do fundo. E era a recepção do fundo, que era um estacionamento, né? Passavam ali no período da manhã 3, 4 pessoas só. Pra eu falar bom dia, era a única coisa que eu tinha que fazer. Vindo de uma empresa que eu já tava aqui lá, 1 milhão. Falei, cara, que tédio isso aqui, pelo amor de Deus. Pra uma pessoa proativa, pra Pô, uma pessoa nossa! 220. Só que o que acontece, né? Eu ficava aqui, na entrada do estacionamento, a galera descia, passava pela quadra e já entrava direto no vestiário. Aí eu falei, caramba, eu vou ficar ali na porta do vestiário, porque quem entrar pelo estacionamento vai ter que passar por mim, eu dou bom dia, e todo mundo que passa pela entrada principal vem direto aqui pro vestiário para guardar a bolsa, enfim. Eu vou me apresentar. Aí eu comecei. Tudo bem, eu sou a Estefânia, sou nova recepcionista. Precisa de alguma coisa? Precisa de uma toalha? Precisa de uma água? Precisa disso? Precisa daquilo? E fiquei ali. Uma semana disso, o gerente me chama. Vem aqui que eu preciso falar com você. Falei, caraca, o que aconteceu, né? Beleza. Quem foi que te permitiu ou te deu né, essa tarefa de ficar ali na ponta, servindo e se apresentando para os clientes? Eu abri o olhão e falei, não, ninguém. E eu fiquei ali porque eu entendi que eu poderia servir os clientes e uma forma de todo mundo me conhecer, porque lá em cima eu estava muito parada, não tinha o que fazer. E isso estava me gerando incômodo. Ele falou, então, parabéns. Eu tô aqui com uma caixa de sugestões, onde tem mais de 50 elogios, pra mim, por ter tomado a iniciativa de colocar uma recepcionista ali pra servir a gente. Falei, porra, estourei! Aí ele falou, a partir de agora, nos horários mais ociosos lá em cima, você vai descer e você vai ficar na recepção principal. Você vai ajudar as meninas, né? Na época, a Runner, ela dividia por recepcionistas e consultoras. Consultoras eram aquelas meninas mais bonitas, bem apresentadas, que vendiam os planos da academia, né? E você vai ficar aqui aprendendo a tarefa delas e ajudar em tudo que for preciso. Você vai ficar feliz? Muito feliz. Aí foi o que eu fiz. Fiquei lá. E aí, ligeirinha, fiz amizade com todos os professores, fui aprendendo as tarefas das consultoras, das recepcionistas principais lá da frente. E aí as consultoras já logo viram assim, pô, bota essa menina pra trabalhar, a gente vai ganhar comissão em cima dela. E aí eu comecei já muito rápido fazer o tour, levar, né? Chegava um cliente interessado no plano da academia, eu levava pra fazer o tour, enfim, apresentava tudo. E já comecei a fechar plano ali e direcionava isso pras meninas. Eu não ganhava nada, mas aquilo me deixava muito feliz, porque pra mim era uma grande oportunidade. Você ganhava muito, né? Você ganhava muito. Tava aprendendo pra ganhava caramba. muito, é. E aí foi numa dessa que eu me dei super bem. Eram 7 horas da manhã, lembro até hoje, ó, tô vendo aqui na memória a cena. 7 horas da manhã, subindo a escada, tinham 4 degraus, subindo a escada. Veio uma moça, aí eu lembro da consultora que era responsável no período da manhã, ela olhou e falou assim, Estefânia, pô, atende lá pra mim, vai, por favor, 7 horas da manhã, um cliente chegando. Eu, claro que atendo. Chegou uma moça muito bonita. Atendi, fiz aquele belo tour, tá? E apresentei tudo, sentei, apresentei todos os planos, tá? Fechar. Terminei tudo, ela fez assim, muito prazer. Parabéns pelo seu atendimento. Eu sou a Carla. Eu sou a gerente da unidade Santana, que na época era uma das unidades premium, as que mais vendiam. E eu tô procurando uma consultora das unidades que tem um potencial menor para levar para minha unidade, para preencher uma vaga que eu preciso de mais uma consultora. À tarde, o seu gerente vai te chamar para conversar com você, porque eu vou fazer questão de levar você pro meu time. Falei, cara, mas que é isso, né? Tipo, 45 dias que eu tava lá. Ela foi implantada lá. Foi. Aí, beleza, meio-dia, o meu gerente chegou e falou, porra, que você aprontou de novo? Se todo mundo aprontasse desse jeito, tava bom Ó, nas empresas, foi. né, Fábio? E daí foi assim que eu vim parar em Santana. Aí veio pra Santana, Vim pra Santana. na Runner. E pode dizer, a gente pode dizer que a Runner foi extremamente relevante para sua formação profissional e pessoal? Cara, foi. A Runner foi uma escola. A Runner foi uma escola, uma referência no mercado. Palestras, pessoas importantíssimas hoje no mercado da comunicação, no mercado técnico, né, específico para a educação física, que hoje estão aí, né, gigantescas.
lá naquela época, quando eu tinha 17, 18 anos, a Runner já proporcionava que a gente escutasse essas pessoas falando, transferindo conhecimento, né? Agregando para toda a carreira. Então, eu devo muito, 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 muito a Runner. Muito, 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 muito. Formações técnicas, formações de vendas. Bernardinho, que todo mundo, meu cara, quer escutar. Eu escutei lá naquela época. Eu falei, cara, fui Caramba. abençoadíssima. Foi. Então, a Runner foi uma escola gigantesca. E eu também soube aproveitar todas as oportunidades e soube fazer também surgir oportunidades ali dentro e fui atrás. O que você teria para dizer para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho? Que realmente ontem eu fui numa loja que eu costumo comprar e disseram, e eu vi até falando com o Fábio esses dias, da dificuldade de contratação de mão de obra, né? E não precisa nem ser mão de obra especializada, não. Eu estou falando de contratação de pessoas mesmo, assim, que com interesse em desenvolver, né? Então, o que você teria para dizer sobre essas questões? Porque, lógico, hoje o mundo é um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, existe um mundo de oportunidades. Realmente concordo com tudo que você falou. Hoje é muito difícil a mão de obra. E não a mão de obra no geral, a especializada, a não especializada. É uma dificuldade que eu tenho hoje na minha empresa. Por isso que a gente criou um processo muito fino para atrair, de fato, pessoas ali que façam sinergia com todo o processo da minha empresa. E o que eu tenho para dizer, assim, principalmente para a galera que tá se formando em educação física, cara, amor, determinação e todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Faça todo dia. Não é hoje eu fui lá e atendi bem, hoje eu fui lá e fiz um curso. Cara, não. É todos os dias. Não, é a fórmula mágica. Trabalho e determinação todos os dias. O resultado não tem como ser outro. Como não ser sucesso, como ser reconhecimento profissional, como não ser crescimento. E estudar. Cara, tem que estudar, tem que investir, tem que se comunicar bem, tem que ser humilde, tem que se colocar sempre no papel de aprendiz. Ego deixa de lado. Se pôr mesmo nesse papel. Cara, eu tô começando. Posso aprender com você? Sim. O que eu posso fazer mais? É entregar mais, é entregar mais. Não é só isso, você foi contratado para isso. Mas, cara, tem N coisa acontecendo ao seu redor, né? Seja proativo, entregue mais. Então, é isso. Eu acho que é isso que faz sentido para mim. É isso que fez diferença na minha vida. Então, assim, toda vez que eu entrei numa empresa ao decorrer da minha história, eu sempre entreguei mais e sempre me coloquei no papel de aprendiz. Eu sempre posso aprender mais. E eu quero aprender mais. Perfeito, super importante. Isso daqui depois a gente vai virar um cortezinho, né, Rai? E sua experiência como personal trainer, como que foi? Minha experiência como personal trainer... Depois ali que eu cheguei em Santana, que Santana me acolheu, Sim. fui para a área de vendas, eu fiz uma história ali linda, que eu tenho muito orgulho na área de vendas. E isso, de fato, me diferenciou dos outros profissionais na área técnica, que é ter essa bagagem de vendas, de comunicação, de atendimento. Houve um momento ali na minha história que eu tive que decidir, tomar de fato essa decisão, que era migrar para a área técnica, porque por mais brilhante, por mais feliz que eu estivesse na área de vendas, o meu sonho e o meu foco, ele não saía ali de mim, que era ser profissional de educação física, era ser uma daquelas profissionais brilhantes que estavam ali na sala e que eu tanto admirava ali na sala de musculação da Runner. E aí eu tomei essa decisão, larguei, pedi as contas do meu cargo ali de vendas e passei pelo processo de estágio como qualquer pessoa. A Runner não flexibilizou nada. E aí passei em todas as provas, fiz todos os cursinhos, enfim, para entrar na Runner. E aí passei pelo Runner School, a gente ia ficar 3 meses numa escolinha. Caramba. E depois dessa escolinha, se você fosse admitido para entrar, você ficava ali 1 ano passando por todas as áreas. Então, a minha área de desejo, de atuação, era a musculação, mas eu tinha que atuar na musculação, atuar na natação, atuar na área de ginástica, passar por todas as áreas. E isso é excepcional para um profissional, porque hoje a galera se forma, só quero ser personal trainer. Cara, você precisa entender
e ter ferramenta de todas essas atividades. Isso te faz um profissional melhor. E aí, quando de fato eu fiquei ali na musculação, me formei, fui contratada como uma professora oficial ali da sala. Fiquei ali na sala depois de 1 ano, me dediquei muito, porque eu já estava entre os melhores, mas eu ainda não era tecnicamente como os melhores. E aí era o meu novo desafio. Agora, para onde eu tenho que ir? A inconformidade. O que eu tenho que aprender? O que mais eu tenho que estudar? Porque eu quero não só estar no meio, mas eu quero ser igual esses caras. Eu quero ser igual o Emerson, eu quero ser igual a Érica, eu quero ser igual esses profissionais que são as estrelas da sala. E aí fui estudava mais. No primeiro ano ali, né, como professora formada, eu tive a indicação do meu primeiro personal trainer, do meu primeiro aluno. Cara, eu falei, agora é um outro desafio. Eu preciso cuidar desse cliente, preciso entregar, preciso cuidar. E foi isso que eu fiz. E através dele, desse primeiro cliente, vieram vários outros clientes. E aí eu fui cada vez mais organizando esse processo, né? Eu era contratada, mas o processo de personal trainer, você é autônomo dentro da academia. E aí eu já tinha ali a minha primeira empresa, que era eu mesmo sendo personal trainer. E aí, cada vez mais, eu fui profissionalizando e organizando isso, com as experiências também de vendas e de atendimento. Então, eu era uma personal trainer mais organizada e eu estava sempre preocupada em entregar o melhor para o meu cliente. Perfeito. E aí que veio o boom do Nina personal. E aí eu ia chegar nesse ponto. Mas antes disso, qual que é a quantidade máxima que um personal consegue dar aula? Quantidade de aulas máximas no dia? Ou, de repente, quantas aulas no máximo, quantas aulas você deu num dia? Cara, assim, hoje é um limite infinito, porque naquela época tinha acabado de começar o negócio do personal trainer. Então, os professores antes de mim estavam começando. Eu lembro que eu até participei em ajudar eles quando eu estava lá na recepção na área de vendas. Eu até ajudava a vender, né, os personagens. Mas quando veio a minha geração, foi uma geração potente, que assim, a gente desbravou, cara, personal trainer. E aí veio. Hoje, você pode atender inúmeras pessoas, porque não é só o presencial, tem as consultorias, enfim, então, sem limites. Mas no presencial, naquela época, né, eu cheguei a atender, quando eu saí também, né, do CLT, eu cheguei a atender 16 pessoas por dia. No dia? No dia. Então, assim, você indica isso? Cara, depende do tamanho do seu sonho, depende também da sua determinação, da sua vontade. Então, assim, Nina, me indica um aluno de personal? Me indico. 6 horas da manhã. Pô, mas o cara não consegue vir 7 horas da manhã? Amigo, mas você tá pedindo uma indicação de um cliente, tô te indicando, você quer determinar um horário? Então, isso comigo nunca teve. Entendi. Nina, você pode me atender às 5 horas da manhã? Pô, 5 horas eu tô aí. 5 horas eu tô aí. Você pode me atender às 11? Pode. Então, assim, cara, eu queria trabalhar. Ele foi encaixando, Queria trabalhar. E pagar a faculdade. Lógico, resolve, e faz, outros cursos. acontece. Então, assim, eram 16 horas. Sim. Realmente é muito puxado, mas eu tava sempre muito feliz ali, sempre muito disposta, né? Sim. E como que foi esse paralelo de já personal? Que ano foi, mais ou menos? 18, 19? Não. Antes, 15, 14, 15, que eu comecei ali personal. 15, 16 eu já tinha essa cartela aí gigantesca de clientes. E aí depois, como que foi as outras experiências como já uma empreendedora? Como empreendedora, chegou um momento que só o personal trainer pra mim também... Cara, eu já faço isso tudo muito automático, eu preciso de mais coisas. Eu já não era mais uma colaboradora ali da empresa, então já também nem era mais runner. A runner tinha sido vendido, né, absorvida pelo grupo Bodytech. E eu já não fazia mais parte ali do quadro, mas eu estava ali há muitos anos naquele prédio, eu era parte, né, de tudo aquilo e eu estava ali envolvida. E o meu comportamento é como se eu fizesse parte do time mesmo, valorizava ali a empresa, enfim. E aí veio uma rede de franquias de loja de suplementação, que ela ia se inserir em cada unidade da Bodytech, né, uma franquia. E aí o gerente prontamente me chamou e falou, olha, você tem um perfil,
Acho que é uma ótima oportunidade. Você é uma menina que empreende, você é uma menina que faz acontece. Tá acontecendo isso. Te indiquei, vamos te chamar para uma conversa. Quem sabe vai que dá certo. E ali eu vi um caminho para empreender, né? Eu olhei e falei, caraca, vou ficar milionária, vou tirar a família do bairro dos Pimentas. Não foi bem isso que aconteceu, mas foi uma nova grande escola ali, muito dolorida, mas que de fato me trouxe muito, muito aprendizado, muita resiliência, enfim. Que foi essa loja de suplementos. E depois ali na frente, no meio de toda aquela confusão ali da loja de suplementos também, né? De dar aula, de gerir e várias outras situações particulares ali da vida. Nina, tem um outro espaço, quer abrir uma loja de roupa fitness. Não era a decisão que eu ia tomar, mas eu não conseguia falar um não para um trabalho, pô, vamos lá. E aí cheguei a ter 2 lojas dentro da Bodytech, uma era a loja de suplemento e a outra era a loja de roupa fitness. Tinha bastante isso em algumas academias, né? Eu lembro que eu treinava na K2, também tinha. Eu lembrei agora. Tinha não a mesma loja de suplemento e a mesma loja de roupa fitness, mas tinha loja de suplemento. Facilita, né, o trânsito, assim. As pessoas que estão ali conversam, tudo que está sendo envolvido. Conversa, né? Conversa. E vira ali, agrega para o negócio principal, que é a academia, e aí o que essas pessoas consomem? Essas pessoas consomem suplementação, essas pessoas consomem roupa fitness, essas pessoas vão ao médico nutrólogo, essas pessoas passam no nutricionista, então tudo que pode agregar, né? Essas grandes boutiques, essas grandes academias acabam agregando ali, né? Como serviço. Perfeito. Tem um assunto que às vezes que eu gostei bastante, que me atrai bastante e que de uma certa forma mexe com você, que eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Como que foi a sua experiência na África? Experiência na África foi a melhor experiência que eu podia ter na minha vida. Eu digo que a África, ela não é vista, ela é sentida. Não há nada que eu diga ou que eu conte que de fato você vai vivenciar, experimentar ou entender o que de fato aconteceu ali comigo, né? A decisão de ir para a África foi através de um comentário com um amigo ali, que era aluno da academia, que ele fazia esse tipo de trabalho voluntário, um médico dentista, Marcelzinho, ó, já tô no seu casamento. E aí um dia eu falei, Marcel, cara, um dia quando você me convida, eu quero ir. Porque eu já estava muito distante, né? Pela rotina, pela vida, pelo trabalho, já não estava mais lá no bairro dos Pimentas. Então, eu, de certa forma, eu me afastei muito dessa questão da religiosidade. De estar num ambiente ali onde se fala de Deus, onde você se conecta, né, com isso. E eu estava vivendo um momento muito difícil ali na minha vida, que era aquela confusão de lojas e eu não tinha todas as ferramentas de gestão, porque geralmente o empreendedor, ele começa ali, né, com um sonho, com um coração, e, cara, ele entra, mergulha, quando ele mergulha ali, que ele fala, cara, eu não sei nada do que é, de fato, gerir um negócio. E eu caí nessa, né? Eu entrei nessa e tive que aprender na raça, mas eu tinha que dar aula, eu tinha as lojas, e aí foi um momento particular, né? Uma separação, e o meu pai com câncer. Eu falei, cara, não tem como, né? Então aquilo ali pra minha cabeça foi muito difícil. Então eu acabei fechando as lojas. Eu acredito que por menos ferramenta que eu tivesse, ia numa batida boa, mas meu recurso financeiro era pequeno e eu decidi que meu recurso financeiro ele ia para a saúde do meu pai. Então, foi a minha decisão. E aí, eu fechei as lojas, né? E aí, começou toda aquela coisa da falência, do fechar, enfim, coisas que eu tive que enfrentar e é muito difícil, né? Quem passa por uma falência, cara, sabe o quanto de fato isso é difícil, é frustrante, nome, credor, pessoas ligando, e como é que você lida com isso? Eu muito nova, sem experiência nenhuma, sem pedir ajuda, porque, né, era uma coisa que eu tinha que, mulher brava, você que faz tudo sozinha. Claro. Mas aí foi isso, enfim, e eu naquele turbilhão de coisas, cuidando do meu pai, tendo que trabalhar, minha mente também
entendo hoje eu lembro e resgato, cara, eu devia com certeza estar num processo ali depressivo, mas eu não tinha tempo para isso, é onde eu digo que a fé é o que te move, que te dá força, cara, que foi com isso que eu venci tudo. E meu pai já estava quase recuperado, eu já ali organizando as planilhas ali daquele processo de fechamento de loja. Esse meu amigo chegou e falou assim, cara, em junho eu vou pra África, tu quer ir? Falei, eu vou. Quanto tempo? Como funciona? Ó, você tem que pagar tudo, tal, tua passagem, isso, você só precisa levar um dinheirinho pra você comprar tua água, né? Que é a única coisa que realmente, de fato, a gente não consome é a água deles. Mas o resto, vai dormir em barraca, não tem luxo, não precisa de muita coisa, né? Vai comer o que eles te servem e vai, beleza, vamos. Só que é o seguinte, não tem vaga na equipe dos médicos que eu vou. Mas eu vou antes, 15 dias, para prestar um serviço para uma colega que é uma missionária brasileira que mora lá e ela cuida de um orfanato de crianças todas, né, possuem o vírus da AIDS e eu vou lá para trabalhar. Meu Deus. E aí você pode ir para me ajudar. Tô indo sozinho. Falei, cara, mas o que eu posso fazer? Não, chega lá, eu te ajudo. Cheguei lá, fui muito bem recebida. Ajudei a instrumentar, a organizar os materiais lá dos dentistas. Conheci essa missionária, a Aninha, uma pessoa de um coração incrível, uma história incrível. Me inseri naquele meio, naquele orfanato, com todas aquelas criançadas lá. Pulei, brinquei, e ali eu já gerei atividades dentro da minha área, né, dinâmica, vamos jogar bola, vamos fazer gincana. E foi uma experiência incrível. Eu tava ali com 10 dias, o chefe da missão ali, o organizador da missão, o Diego, ligou pro Marcel e disse, Marcel, tua amiga tá aí? Daí ele falou, tá, por quê? Ó, a gente teve um contratempo, um casal de médicos que viria pra viagem, teve um problema e não vai conseguir vir. E a minha equipe tá desfalcada, eu preciso de missionários, preciso de pessoas que estejam dispostas aqui a ajudar. E aí ele falou, cara, vou falar com ela. Aí falou comigo, pô, quer ficar? Falei, meu Deus, mas tem meu trabalho, me programei pra ficar 15 dias, daqui a pouco tô voltando, meus alunos, meu trabalho, financeiramente, o que eu faço? Daí ele falou, olha, você veio aqui pra quê? O que teu coração palpita? Daí eu falei, cara, eu vim pra ajudar, eu vim pra servir. Ele falou, então, tá, olha só, se você acha que você veio pra servir, de fato é o que você vai aprender. Que você vai entender e você vai aprender o que realmente é servir. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas. Eu não tinha nem tocado em Deus, nada. Deus tem grandes coisas na tua vida. Você veio aqui para um propósito maior. Você tem 2 horas para me dar a resposta se vai ficar ou não. Fiquei. Falei, e agora o que eu vou fazer? Liguei para os alunos, mandei mensagem, falei, gente, ó, não volto tão cedo. Vocês podem procurar outros profissionais, outros professores, fiquem à vontade. E é isso. Eu não estava numa situação nada confortável financeiramente. Tinha alguns cartões, tinha o limite da conta. Liguei pro meu irmão. Caramba. Falei, maninho, é o seguinte, pega meu cartão acessado, estoura, compra tudo que você puder comprar de comida, de carne e enche. Eu tenho um limite daqui, paga tanto tempo de aluguel da minha casa, que eu morava de aluguel, uma vilinha ali, na Zona Norte, gostosinha. Que quando eu voltar, eu me viro. Quando voltar, eu me ajeito. E foi isso que aconteceu. E aí, depois de 6 meses, eu volto. Com a cara e com a coragem. Com experiências incríveis. Com uma vivência absurda. Lá eu aprendi a suturar, curativo, a atender, a fazer triagem, a instrumentar, montar consultório em meio de aldeia. Lá eu abracei, lá eu cantei, lá eu me reconectei com Deus. Lá eu entendi o que de fato é... Minha mãe sempre falava assim, ó... Eu perguntava, mas quem é Deus? Sempre perguntei pra minha mãe, mas quem é Deus? Como é que vê Deus? Minha mãe falava assim, Deus você não vê, Deus você sente Ele no teu coração e você escuta Ele. E eu cresci com aquilo, mas de fato eu nunca... Sim, sim. E foi ali na África que realmente eu escutei a voz de Deus e eu aprendi a escutar quando Deus fala contigo. Então, foi um momento incrível na minha vida e ali de fato eu aprendi que você está na posição de servir
é a melhor posição do mundo. É servir. E ali eu me reconectei com Deus e foi incrível. Com certeza volta ali a Estefânia, a Nina, a Pipi, volta ali de uma outra forma pro Brasil, volta uma outra pessoa, né, com os seus valores resgatados, firmados, né, na sua essência. E foi isso. E aí, continua. Bora seguir a vida. Então, África até breve? África até breve. Eu tenho essa missão, esse compromisso comigo mesmo, que eu preciso voltar pra África e não a passeio, né, para conhecer a parte boa, mas eu preciso voltar pra África exatamente para aquelas aldeias, aquelas cidades onde eu fui recebida de uma outra forma, para agradecer tudo que a África fez dentro de mim, né, por mim. Preciso voltar, eu vou voltar. E qual que era o lugar exatamente lá? Eu fui para Moçambique e lá dentro de Moçambique a gente caminhou, andou por várias aldeias e cidades ali. Minha memória não é muito boa. Foram várias cidades. E tem uma cidade que ficou muito marcada na minha cabeça, que era Zambésia. Porque foi uma experiência que eu fiquei com bastante medo, né? Porque na África, né, tem a questão do candomblé, né? Que na sua essência lá tem universidade para você se formar em bruxaria, né, tal. E era uma coisa que eu não conhecia, tenho maior respeito, todo respeito. Mas era uma coisa que eu ficava um pouquinho com medo, assim, né? E teve uma noite que a gente teve que andar num caminhão lá, num pau de arara lá caindo, quebrando tudo. E esse caminhão quebrou no meio da noite, no meio daquele matagal, Eita. barro, lama, poça. E a gente escutava o barulho de umas corujas e umas risadas. Daí eu falei, cara, com tudo isso eu tô morrendo de medo. E aí ficou gravado muito, Zambésia ficou gravado. Mas durante dias, Zambésia era tranquila, a população recebia a gente muito bem, é legal. Toda vez que você chega numa aldeia, eles te recebem com muita cantoria. Cara, e é um negócio assim, que você fala, ô gente, como é que esse povo canta desse jeito? E um baixinho aqui na frente, ó, fazendo aquilo. Ele não deve nem saber que existe, né, orquestra. Né? Cara, mas como é que eles fazem isso? É surreal. Cara, é uma cantoria e é um abraçar, é um negócio fantástico. Cara, mas é uma experiência muito louca. Uma experiência muito louca. Eu vi, cara, não chegou nada lá ainda, assim, às vezes, né? A criançada tá aqui, assim, ferida na cabeça, sorrindo pra você com aqueles mosquitos na cabeça. Você fala, meu Deus, como é que esse ser humano tá sorrindo, tá feliz da vida? Criança, eu até contei isso pra você lá quando a gente tava conversando no particular. Eu vi uma criança, várias crianças arrastando o bumbum. Sabe cachorro quando arrasta o bumbum no chão? Eu falei, o que tá acontecendo? Eles estão limpando o bumbum. Mas como assim limpando o bumbum? Estão limpando o bumbum. Mas, limpando o bumbum. Não chegou papel higiênico aqui. Eles não sabem o que é isso. Caramba. Então, assim... Cara, não chegou. Então, eles não têm o que reclamar, né? Assim, não tem o que comparar. É a realidade deles. Mas é um negócio que dói, né? Que surpreende. Você fala, gente... Pelo amor de Deus... O que é isso? E fora as experiências alimentares, né? Eu comi rato, eu comi erva fervida, eu comi machamba, né? Que é como se fosse um arroz principal deles lá. Cara, e eles... Teve aldeia que só tinha a erva fervida, que era o que eles iam comer. E é uma erva específica lá. Eles te cedem. Não, nós vamos ficar sem comer, vocês vão comer. E a gente tem que comer. E eu falo, mas não, peraí, é seu, né? Não, você tem que comer. Porque eles te recebem assim como você veio para nos servir, você veio para fazer o melhor, então nós vamos entregar o melhor para você. Então, cara, às vezes eu olhava e falava, cara, eu tô comendo uma erva fervida, era o melhor alimento e talvez o único na semana que eles teriam. Cara, é infinito. É infinito. A gente tem que... vamos falar com a Nina mais sobre isso daí depois, né? Porque é algo que, inclusive, o ano que vem eu faço 40 anos. Quem quiser me presentear com... Eu não quero passeio, eu quero viver isso. Eu acho que viagens para ter essas experiências, né, algo que me marcou muito foi
também a entrevista que eu fiz com o Fábio, ele falando das vezes que ele foi escalar, de riquezas de detalhes, né? De acidentes, de desmoronamento, enfim, de dirigir um ônibus, que a galera tava mamada e tal. Então, isso que você está falando da África com riqueza, você transmite no seu olhar, né? Essa riqueza. Eu consigo, praticamente, eu não consigo viver ou sentir, mas eu consigo me transportar, talvez, para lá. E falo até arrepia, porque são coisas que a gente vê aqui, talvez, em bairros periféricos, fala, nossa, que miserabilidade. Muito distante de tudo que você falou. Ainda muito distante. Ainda muito Entende? distante. É o que eu falo, o Brasil ainda é privilegiado, tudo se planta, tudo se nasce, experiências profissionais, enfim. E para você, como que foi o momento da pandemia? Como que foi a Nina, tanto pessoal como profissional na pandemia? Na pandemia foi ágil, rápida. Quando começou todo o burburinho, né, de que vai tudo fechar, Sim. tudo vai acontecer. Vou te falar que eu, particularmente, eu não tive medo, eu não fiquei preocupada, mas respeitei, todo mundo ficou com muito medo ali, enfim, não fiquei muito com medo. A minha preocupação estava em como é que eu vou trabalhar. E daí, rapidamente, antes de tudo acontecer, eu fui até o CASASP, onde tinha um amigo, o Rodrigo, que tem um espaço de treinamento funcional, e daí eu propus para ele, falei, Rodrigo, você dá aula em grupo, eu dou aula personalizada, me cede teu espaço, porque aí, de todas as aulas que eu vou dar, eu te dou um valor, eu continuo tendo recurso, e você também, Sim. né? Eu sou autônomo, você é dono, você vai ficar sem recurso, e eu também, então, vamos fazer essa. O Rodrigo falou, beleza. 3 dias depois, fechou. E aí eu migrei pra lá, criei uma mensagem extremamente respeitosa para todos os meus clientes, dizendo aonde eu estaria e que continuaria atendendo, quem quisesse ir, ficasse à vontade. Eu peguei a senhorinha que trabalhava lá na limpeza do Rodrigo, criei um esquema para ela, falei, ó, vai ser o seguinte, montei, corri atrás, né, dispenser de álcool, produto, enfim, vou dar aula de 40 minutos, deu 40 minutos, a senhora vai entrar toda paramentada com máscara, a senhora entra, álcool em tudo, limpa tudo, 20 minutinhos, a senhora tem que sair rapidinho, que aí já entra o próximo cliente. Sim. E foi assim que aconteceu. Com uma semana eu tinha 3 alunos ali, fiéis ali, e também agitados, com o mesmo perfil que eu, que também não estavam com muito medo, queriam se movimentar, inclusive são alunos tão fiéis, estão comigo há mais de 15 anos e hoje são clientes da Ever. E deixa eu mandar até mandar um abraço pra Érica, que é um exemplo pra mim, foi uma das minhas primeiras alunas de personal, uma mulher com uma história incrível, uma das minhas grandes inspirações, uma mulher de uma força absurda, que tá comigo até hoje, não só ela, mas também toda a família, os pequenininhos que eu vi ali desde o processo de gestação até hoje, que já estão aí com 14 e 13 anos. E aí foi assim que eu segui. Com 1 semana e meia, cara, ninguém mais aguentava ficar em casa. Sim. Nina, tá aí, escondidinha, tal. Tô aqui, escondidinha. Com 2 semanas, puxa, você fazia aula comigo, mas a tua esposa e as tuas filhas não faziam aula. Aí tava a família que vivia ali, né, enclausurada em casa, virou aulas para as famílias ali. Então, cara, foi ali um momento que eu consegui captar um recurso financeiro muito bom para mim. Foi ali que eu fiz uma gordurinha, sanei algumas pendências que ainda tinha do meu processo de fechamento ali da loja, da minha viagem para a África. E foi ali naquele momento que meu parceiro me deu um empurrão, né? Me deu aquela, vamos lá, te ajudo, segura na mão. Há muito tempo atrás, numa dessas minhas procuras por conteúdo, por conhecimento, eu tinha feito um curso no Sebrae, que era o Empreenda. E lá dentro do Empreenda, a gente tinha que criar um projeto e convencer ali a tua equipe a abraçar um dos projetos. E eu consegui fazer com que a minha equipe acreditasse no meu projeto. E a gente desenvolveu junto, sozinho. E o projeto que eu desenvolvi foi a Ever. E eu mal sabia que a Ever ia realmente, de fato, hoje se tornar realidade. E aí, em algum momento, eu acho que eu conversei isso com ele e tal. Falei, eu tinha um projetinho e tal. E aí, na pandemia, eu com aquele meu principal ativo, que eram os clientes, todos ali comigo. Nesse momento, a pandemia já estava assim, né? Abre, fecha de novo, abre, fecha de novo. Mas a galera não queria sair de onde estava para voltar para dentro da Bodytech
com todo o recurso de equipamentos, queriam ficar lá dentro comigo no cansaço, elástico, pezinho. Daí meu parceiro falou, Meu, é vai, isso. amiga, pô, é isso, meu amor, dá a mão aqui, vambora, realiza. Aí a ideia era, vou encontrar um espaço onde eu possa colocar ali uma esteira, algumas coisas, e eu atue, né, enfim. Era pra ser isso, virou isso. E até chegar nesse paralelo da questão do seu esposo, né, William? Qual que é a importância e, e a importância e as ações que ele teve, não só na influência da Ever, mas também ele como marido, e aí você já faz um paralelo com a sua gestação, que acho que foi um momento também que... O William, eu digo que ele foi Deus que colocou, né? Aquele que quando a mãe fala assim, filha, é esse. Que quando a mãe fala, a gente não vai contra. Dona Maria falou. Dona Maria falou, É. Dona Maria falou, esse rapaz é bom. Esse rapaz é bom. Mas o William foi assim, ele apareceu na minha vida num momento onde não era o foco conhecer ninguém, onde o foco era realmente trabalhar e resolver toda a minha situação ali, financeira. E aí, uma aluna e amiga minha, Ive, que indicou. Olha, já foi comercial, que me indicou. Tá vendendo já, hein? Que me falou, ó, vamos lá no bar. Daí eu falei, cara, o que eu tenho pra fazer aí? Não tem dinheiro, não tem nada. Mas eu olhei e falei, cara, meu Deus, o dia inteiro eu fazendo planilha aqui. Era o William fala, quando eu conheci a Nina, ela comia ovo e corria. Era só o que ela fazia, comia ovo e corria. E fazia planilha. E daí eu fui lá nesse bar onde eu conheci o William. E o William era bem gordinho, né? E aí, daí ele tropeçou em mim assim, pediu desculpa, eu nem tinha visto ele. Falei, não, tudo bem, beleza. Aí chegou um momento ali da festa, ali do bar, que a galera começou a dançar um sertanejo. E eu adoro dançar. Daí o William pegou uma amiga, dançou, pegou a outra, dançou, pegou outra, dançou. Daí eu ainda pensei, falei, pô, esse gordinho, vai me chamar pra dançar, pô. Mas você viu que ele tava desenrolando bem. Tá dançando. Muito, cara. Ele dançava muito. Os outros todo paradão lá. As meninas dançavam mais média ali. Só que eu era fortona, bolada. Cabelo era lisinho, aqui, chapada, raspadinho. Tinha mais cara de roqueira do que qualquer outra coisa. E aí, me chamou pra dançar. Por último, ele olhou pra minha cara e fez assim, o que você vai fazer agora? Aí eu já olhei e falei, vou dançar com você. Pá, me pegou, dançamos. A gente ficou ali naquele dia e a gente nunca mais se largou. Mas houve uma pausa nesse relacionamento que foi quando a gente viajou. E aí quando eu voltei no aeroporto tinha uma placa assim de uma missão, né, da África ali. E daí eu olhei e falei, cara, eu preciso voltar pra África e agradecer tudo que a África fez por mim. Eu ainda vou voltar. Daí ele falou, imagina, mulher minha, dormir em acampamento, com um monte de homem. Aí, escutei aquilo ali, falei, imagina, marrenta, brabinha, independente, não pede ajuda pra ninguém. Chamei ele no dia seguinte, amigo, vem cá conversar comigo. Falei, ó, não dá mais, não quero mais. Mas por quê? Não quero mais. Falei, imagina, o cara falar, mulher minha, mas vai, imagina. Sim. Até porque então, na minha cabeça, desde que eu voltei pra África, eu tinha decidido o quê? Como seria a minha vida? 6 meses eu trabalho, pei aula, os próximos 6 meses, mochila nas costas, eu vou rodar o mundo. Vai ser assim que eu vou conhecer o mundo. Eu vou conhecer o mundo fazendo missão. E aí esse cara vai chegar e vai travar. E aí foi onde a gente deu uma pausa nesse relacionamento. Mas eu tinha, né, os meus alunos ali, todos já se tornaram amigos, e todo mundo ficava assim, Nina, família. Você vem de família, constrói família. Esse negócio de mochila, você pode viajar, você pode conhecer o mundo, mas, cara, família, Nina, você é uma menina que você valoriza a família. Constrói uma família. E minha mãe, esse moço é bom. Nenhuma até hoje eu olhei com esses olhos, esse moço é bom. Aí... Vai. Eu falei, volta, amigão, vem cá. E aí eu tava na igreja, porque foi eu que apresentei a igreja, né, pra ele. Pra mostrar, de fato, qual era o sentido da minha vida ali, quais eram os meus rolês de finais de semana. E aí quando eu chamei, falei, ó, vem aqui conversar. Vambora. E aí foi.
Então, o William é meu grande companheiro da vida. Acho que não teria melhor pessoa para que eu decidisse, né, construir a minha vida, meu legado, minha história, viver, compartilhar, que não fosse ele. E depois da maternidade, então, eu falei, cara, esse é o pai dos meus filhos mesmo. De fato, minha gestação foi muito complicada. E ele foi o melhor parceiro que uma mulher poderia ter. Cara, foi Pegou meu na sua anjo. mão e foi embora. Vambora, vambora. De onde vem o nome Ever? Ever vem de sempre, porque houve uma fase da minha vida que eu não tinha outra escolha que não fosse ser forte todos os dias, sempre ser forte, sempre ser forte, sempre ser forte. E era um mantra que eu tinha na minha cabeça para eu conseguir levantar da cama e trabalhar e seguir e cuidar do meu pai e fazer acontecer. Então, sempre, todos os dias eu tinha que ser forte. E eu fiz até alguns eventos assim da loja de suplemento, eventos de aula, e eu sempre fazia camisetas pra galera e eu colocava assim, every day strong, né? Sempre forte, todo dia forte. E a galera sempre achava que era forte, né, da musculação, pá, eu competi, enfim. Pra algumas poucas pessoas eu dizia, olha, acontece isso na minha vida, aconteceu isso na minha vida, e é o mantra que eu tenho aqui na minha cabeça, a frase que eu tenho na minha cabeça, é o que me move, é a minha fé. E daí eu escutava Deus me falando sempre, todos os dias forte, sempre, sempre forte, sempre forte. Então vem muito mais dessa força interna, dessa fé, dessa resiliência do que realmente dos músculos, né? Mas a gente transfere pros músculos também. Com certeza. Então Ever vem daí de sempre. E como que é essa relação, né, no seu ponto de vista, do que entrega a Ever hoje, entre a Ever e outras academias? Qual que é o diferencial e qual que é o perfil dos clientes, de quem frequenta a Ever? A Ever, ela foi construída, estruturada com base nas minhas experiências, né, de formação de equipe, de coordenação, de vendas, personal trainer. Então eu entendi o comportamento do meu cliente e precisava criar algo que fosse diferente, preencher uma necessidade dentro da região e dentro do mercado. E a pandemia pedia isso, né? Algo Sim. que fosse exclusivo, Perfeito. algo que fosse exclusivo, algo que fosse personalizado, algo que fosse mais íntimo, né? Que não tivesse um volume gigantesco de pessoas. E aí veio a ideia e a estruturação da Ever. Já existia o projeto, o projeto já era, né, intimista, já era personalizado. E aí com as experiências e o que a pandemia pedia, começou-se a obra da Ever. E hoje eu digo que a Ever, ela entrega um serviço extremamente personalizado, não é? O que é um serviço personalizado? O primeiro processo da Ever é, eu te recebo, você passa por um processo de avaliação física, onde eu entendo não só sua composição corporal, mas eu entendo tua força, tua mobilidade, entendo as tuas capacidades físicas, como estão desenvolvidas. Tem todo um trabalho de te escutar para entender quais são os seus desejos, seus objetivos, quais foram suas experiências anteriores, frustrações com o exercício físico. E a partir daí, a gente te mostra, olha, eu sei que você quer isso, teu corpo pede isso, a gente vai começar um processo de construção agora, até para que você entenda de fato qual o significado de saúde, de bem-estar, né, e de uma rotina, né, de treino, de exercitar-se. E aí a gente começa esse processo desenvolvendo aos poucos com especialistas, e a partir do momento que você é reavaliado e evoluiu, a gente passa para um próximo especialista. Então esse é o processo técnico da Ever. Realmente é uma entrega de serviço de excelência técnica, porque é algo que eu tive na Runner e eu trago hoje para a Ever, que é esse investimento no humano, né? Investimento e valorização do meu profissional. E hoje o mercado da educação física ele é muito raso, né? Então você sai da formação com um nível de conhecimento muito baixo e acaba trabalhando ali, enfim, desenvolvendo um trabalho com esse conhecimento, né? Nesse nível. Sim. E é o que de fato é diferente na Ever. Eu invisto em pessoas, eu invisto no humano, no técnico, no cuidado com essas pessoas, na valorização desse personal, para que eles transmitam isso para o nosso cliente, né?
cuide do nosso cliente como um todo. Então, desde a entrega do serviço, da técnica, de entregar um serviço de excelência, mas toda a parte de acolhimento, de mostrar para o cliente que aos poucos, que você vai aprender, que você vai conseguir, que a gente vai alcançar. E a gente, dessa forma, faz com que o aluno entenda todo um processo. Então, não é um processo de 3 meses, chega aqui e emagreceu, mas se machucou ali, daqui a pouco você se frustra, engorda tudo de novo. Não. Sim. Então, a gente entra com um processo e aí lá no final do ano eu falo, caraca, Nina, amo fazer exercício físico, não gostava disso. Olha como eu tô aqui hoje. E olha, tá minha família inteira aqui na Ever hoje. É verdade. E a Ever se tornou um ambiente familiar, porque era o que eu mais prezava. Cara, eu preciso ter um ambiente de uma academia, mas onde as pessoas se sintam respeitadas, né? Onde não tenha olhares inconvenientes, toques inconvenientes, onde o marido se sinta confiante em deixar sua esposa ali. Um lugar onde eu quebre, né, essa imagem também não tão positiva, às vezes, do personal trainer. Então, cara, eu quero isso. Eu quero entregar isso como serviço. Quero que seja um lugar exclusivo, de excelência, uma boutique. Eu quero que seja um ambiente familiar, onde as pessoas gostem do exercício, sim, também. Venham aqui, façam negócios. Então, tá virando uma tribo. Que legal. E o meu cliente, quem é? Meu cliente é o tradicional da Zona Norte, é a galera que está empreendendo também dentro da Zona Norte, é a galera que valoriza a família, porque é aquela mulher que tem uma voz forte dentro de casa, daí traz o marido, daí traz os filhos, e virou todo esse ambiente familiar ali dentro da Ever. E é o que você falou, vira uma tribo, né? Vira uma tribo. Vira essa... E o mal profissional, ele vai perdendo espaço, né? Você falou de tirar esse rótulo, às vezes, do personal, né? De algumas coisas que aconteceram. Não vou citar o caso. Não dá, né? Vai virar piada já. Tem alguns casos polêmicos aí, mas era... Deixa pra lá. Na Ever, fiquem seguros, tá? Num ambiente totalmente confiado ali, confiante, de muito respeito. Tem uma missão pra Nina vendedora. Você Manda. tem 40 segundos ou 1 minuto no máximo Jesus pra você Cristo. olhar e vender a Ever. Por que uma pessoa que teve experiências ruins tem que vai se atrair e vai ficar na Ever? Vamos lá, 1, 2, 3. Bom, se você precisa de qualidade de vida, de longevidade, a Ever é o melhor lugar para você. A Ever é uma casa onde a gente acolhe pessoas para mudar o teu estilo de vida, para mudar a tua performance, para te trazer saúde. Na Ever. Ai, gente, que negócio difícil. Não, vai no seu tempo. Na Ever, nós temos uma equipe 100% preparada para te acolher, para te receber, para entregar não só tecnicamente tudo que você precisa, mas um acolhimento extremo, uma recepção extremamente agradável. A Ever tem um ambiente totalmente preparado para te entregar exercício físico com as melhores ferramentas que a gente pode ter hoje dentro do mercado. E eu tenho certeza que se você der a oportunidade de passar pelo nosso Start Pack, que é a nossa aula experimental e nossa avaliação, nunca mais você vai largar a Ever. Vendedor uma vez, vendedor sempre. Não tem jeito. Oh, mas eu tô fora de prática, hein, que eu quase não vendo mais, tô fora de prática. Não, bacana. E agora me fala uma coisa. Na Zona Norte em si, né? Nós estamos caminhando já para o final. E na Zona Norte, o que você enxerga que são coisas legais, que você gosta, e o que você acha que teria que melhorar? Tem alguma sugestão para a Zona Norte? O que de fato me faz amar a Zona Norte cada vez mais e ter o meu negócio como sede aqui, porque eu enxergo um crescimento absurdo para a Ever, a gente caminha para isso e a gente, né, está construindo planejando todo esse crescimento da Ever, mas de fato não tem como fazer só isso aqui, né, na Zona Norte. A Ever ela vai crescer para outras regiões, mas aqui vai ser a grande sede, né, da Ever. Ela tem que ser na Zona Norte, que a Zona Norte merece isso, né, que eu atraia o público da Sul para cá, que eu atraia o público,
né, de outras regiões para cá. Então ela foi o lugar que eu escolhi, né, para morar, para ter a sede do meu negócio e para criar minha filha. Que ela me faz, né, bater o coração é exatamente isso. É essa essência que a Zona Norte tem, né, do crescimento. Eu vejo a Zona Norte como uma grande potência. Desde que eu cheguei aqui, ela vem crescendo, né, numa velocidade veloz e numa crescente muito positiva, mas ela tem uma essência muito gostosa, que é a essência do bairro. Que é você ir ali na padaria e você falar, oi, seu Dori. E minha pequenininha de 3 anos já fala, oi, tio Dori. E daí você vai na outra padaria e daí você fala, né, com a menina que te atende, vem cá, meu amor, e abraça. E daí a galera passa na frente da Ever, a Nina tá aí, vem dar um abraço na Nina. E daí você vai no salão, daí você vai ali, essa coisa bairrista, essa coisa, né, de desconhecer, essa coisa familiar. É algo que eu prezo muito, essa simplicidade. E pra mim eu tenho isso como uma frase, né, estampada ali no meu escritório. Quanto maior eu for, mais humilde eu deverei ser. Legal. Então eu acho que a Ever e Zona Norte, pra mim é isso, é essa conexão. Eu quero ser gigante, mas a minha essência é essa. E a Zona Norte eu vejo isso, né? É essa crescente gigantesca e essa essência, né, familiar, gostosa, humilde. Então é essa conexão que, de fato, eu acho que é linda na Zona Norte. Legal. Zona Norte vem numa crescente muito positiva, com vários comércios, vários eventos, né, para interagir com a população, vários restaurantes incríveis, e eu acho isso de extrema positividade, e grandes empresários que estão construindo comércios que olham ao redor e querem melhorar ao redor, e aí mandam uma pintura, mandam uma repaginação no comércio do senhorzinho que está ali, porque não vê só o crescimento dele, mas o entorno todo tem que crescer. Então, eu acho isso muito positivo, esse movimento. A segurança da Zona Norte sempre foi algo também que me acolheu, que chamou a atenção, até o que fez o meu esposo trocar a raiz dele, de onde ele veio, de onde ele cresceu, para trocar, assim, sem nem pensar, Zona Norte. É essa segurança também. A gente vê alguns movimentos ali, Cruzeiro do Sul, né? Infelizmente, hoje, você não enxerga tão mais bonita, você vê muita gente ali na rua. Isso é uma coisa que, de fato, me entristece, que eu acho que, né, os poderes públicos aí, políticos mais fortes que estão aqui olhando para a Zona Norte, cara, a gente precisa criar um movimento, precisa, né, mover aquilo, melhorar, construir um projeto, alguma coisa do tipo, porque não é legal, né? Isso não é legal em nenhuma região. E eu, falando diretamente de Zona Norte, eu acho que é um ponto que Sim. não tá tão legal e precisa ser melhorado. Sim. Mas acho que no geral é isso. É essa a essência da Zona Norte e toda essa crescente de comércio, de empreendimentos acontecendo. É extremamente positivo. E eu, com certeza, no meu planejamento de crescimento da Ever, eu quero que a Ever seja uma potência ali e que faça diferença realmente na Zona Norte. Ontem eu tava com o Japa da Moleque de Rua, a gente já tá no próximo Holyman Fest e vamos abraçar isso. A Ever também tá se envolvendo ali com a minha figura, num movimento de apoiar as empreendedoras. Então, dia 29/3, agora, a gente tá fazendo um movimento extremamente Convite. genuíno. É um convite para toda a mulherada que empreende aqui na Zona Norte. Ano passado a gente fez um evento que era para ser um negocinho pequenininho, virou gigante, que foi Mulheres nas Alturas. Mas a grande sacada desse evento foi que a gente reuniu as nossas alunas que empreendem na Zona Norte e deu espaço para que elas criassem self-points, né, para isso pulverizar aí nas redes sociais. Ganhou uma imensidão e uma visibilidade absurda até fora da Zona Norte. Por isso, esse ano, a gente está fazendo um evento de novo. O evento vem mais forte. A gente está fazendo ele em 2 etapas. Primeira etapa, dia 29/3 agora, onde a gente reuniu num grupo seleto ali, convidadas, mulheres que eu consegui me conectar, mas com certeza, tenho certeza que tem muito mais mulheres que estão empreendendo na Zona Norte, que valorizam a Zona Norte. Então a gente reuniu todas elas para um café da manhã, para a gente criar essa rede de apoio, essa rede de autoindicação de crescimento. É um evento extremamente genuíno, gente, não é uma confraria, que eu acho também um trabalho incrível, não é um evento cobrado, é um evento realmente onde eu entendo que eu preciso que a Zona Norte conheça mais a Ever,
Mas eu preciso também que todas as meninas que estão ali, que me apoiam, que empreendem na Zona Norte, também sejam conhecidas. Então, é uma forma da gente se ajudar a criar essa Legal. rede de apoio. Importante. Né? Um movimento feminino aí acontecendo. Tô tomando a frente, fazendo acontecer. Legal, sempre. isso, Sempre. bora, Sempre tomando bora. a frente. Ah, Pô, vamos fazer é, acontecer. No Vamos fazer mercadinho, acontecer. no mercadinho lá na brincadeira lá, No você bairro não dos era a Peixes. funcionária, não. Você era a líder, Tava já na frente, era, tava já na tava frente, frente. tá no sangue. Pra gente caminhar pra última pergunta, última não, penúltima pergunta. Primeiro, nós temos aqui uma novidade esse ano, que é o quadro chamado Momentos Pneus Douglas, que a pessoa pode indicar um filme, um livro, um seriado que já assistiu, que gosta, que quer indicar para as pessoas, ou também um lugar da Zona Norte que você fala assim, é este restaurante e o porquê, ou este lugar na Zona Norte e o porquê. Então, o oferecimento o Pneus Douglas, nosso patrocinador, Momento Pneus Douglas, que a partir desse ano, 2025, vai estar em todas as nossas entrevistas. Por favor. Mara. Então, peraí. Eu posso indicar um lugar da Zona Norte? Vamos fazer assim, ó. Porque eu vou ter... O livro, livro, filme ou série, E aí, um lugar da Zona Norte, para ser mais justo. Tá. Um livro... Cara, minha memória é péssima, né? Mas peraí, vamos lá. Um livro... Eu adoro ler, mas um dos livros que, cara, pra mim foi sensacional é do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Um filme... Não, é um dos três. Ah, um dos É três? um dos três. Se você escolher um livro, é um livro. Cara, é um dos foi o três. livro, foi o mas livro. eu já ia falar três, não, ó. é um dos três. Tá bom, indiquei o livro. E o lugar da Zona Norte? Lugar da Zona Norte? É. Gente do céu, tem muito lugar gostoso. Eu vou te dar uma muito, dica, muito, pode muito. ser a Ever, Vai. tá? Gente, saúde, cafezinho, treino e papo bom é verdinho. Ai, gente. Bom, como a gente tá com esse movimento todo da mulherada, e a gente vai falar muito também, né, do priorizar-se, do autocuidado, né? A gente como ferramenta principal pra gente tocar do resto, família e negócio. Vou falar de um ambiente muito gostoso, onde eu tiro ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pra ir lá, pra relaxar, pra ter um momento de autocuidado, que é a Clínica Care. Um lugar, assim, todo planejado com muito carinho, sabe? Todos os detalhes, o acolhimento, a massagem. Então, você é bem acolhido em todos os pontos ali. Além de admirar todos os processos ali da empresa, é um lugar que eu tenho como referência também, que eu vou lá, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. A dona é uma parceira, é uma mulher também que adora a Zona Norte, é crescida e nascida, criada aqui na Zona Norte. É uma mulher que está à frente também de vários movimentos da Zona Norte. Então eu indicaria a Clínica Care. Vamos colocar o arroba aqui da Clínica Arroba Care. Care. É isso. A última pergunta é um desafio. Bora. Na verdade, depois a gente vai gravar o ZNCast, extra ZNCast, né? Então, tem muito assunto pra falar com a Nina. Eu queria saber mais de África, eu queria saber de tatuagem, eu queria saber muita coisa. Só que a última pergunta é um desafio, como eu te falei. Então, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e imaginasse a menina, ou menina, ou Nina. Na época não era Nina. Eu sou chorando, hein? Na época não era Nina. Eu tinha pensado outra coisa, mas depois da conversa que a gente teve aqui, vou fazer uma pergunta diferente. Faça. Um desafio diferente. Que você imaginasse, olhando pra Nina, de 6 anos, que estava de mão dada com seu pai, que falou tudo aquilo que ele falou pra você. A Nina hoje, realizada em vários pontos, mãe da Rebeca, enfim. E que você desse um recado pra aquela Nina, de 6 anos, lá no bairro dos Pimentas. Ixi, já tô chorando. Nininha, nós conseguimos. Você foi forte. Você foi resiliente. Você resgatou todos os seus valores. Você continua cuidando da sua família. E você cuida da sua família assim como você foi cuidada. Você recebeu o melhor que o ser humano podia receber dentro da sua simplicidade lá no bairro dos Pimentas. Você foi ensinada o que é fé, você foi ensinada valores, respeito, família. E tudo isso fez
de você uma mulher diferente hoje. Uma mulher que ainda não parou. Uma mulher que vai conquistar muito, 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 muito mais. E vai chegar muito mais longe. Mas eu quero que você saiba que você é uma vencedora. É isso. Ai, chorei, ó. Você, ó, meus olhos aqui. Eu não aguento, não. Bom, gente, para suas considerações finais, eu até gaguejo agora, não tem jeito. Mas, pô, Nina, agradeço muito a oportunidade de ter batido esse papo com você. Zencast aqui é o seu lar, é a sua casa, venha quando você quiser. Indique outras pessoas também para estar aqui conosco. Você tem uma história incrível. Não falo nem que é de só vitória, superação. Uma mescla de coisas aí que com certeza as mulheres, principalmente as mulheres. Eu sou pai de 3 meninas e o que seu pai falou pra mim, falou pra você, mexe comigo, porque hoje, recentemente eu recebi a notícia que eu vou ser avô, né? E eu sempre sonhei em ter um menino. Esse negócio de futebol, um monte de coisa. E aí, minha filha vai ser mãe de um menino, né? Levi. Parabéns. E as meninas, a Júlia, elas gêmeas da Yasmin. Então eu não pude ter um pai presente. Mas eu fui um pai presente, e sou. Então quando você fala do que o seu pai te falou, eu sempre falei isso para minhas filhas. Sabe? O Fábio sabe, o Marcelo sabe. Eu trabalho em várias coisas, eu faço várias coisas. Mas é justamente para fazer isso que o seu pai fez por você. É para dar educação, para fazer o melhor, para que elas se tornem a melhor mulher possível e que não dependa de homem nenhum. E que o homem ele tem que vir para agregar. Exatamente. Mas que você pode ser autossuficiente em qualquer área. Sentimental, profissional, ser autossuficiente. Então eu falo, me arrepio, eu me emociono porque eu fui criado por mulheres e eu sou pai de 3 meninas. Eu falo meninas porque vai ser para mim meninas sempre. Né? Então, obrigado mesmo por essa entrevista. Desde lá do café, eu falei pro Fábio, a entrevista da Nina pra mim vai ser diferente, porque eu me conecto mais. Faz um paralelo da minha vida também. Que legal. Tá? Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. Em breve vai ter o Extra Zencast com a Nina. Tá bom? Obrigada. Foi isso, gente. Zencast pra gente. Peraí, só um minutinho. Queria suas considerações finais, por favor. Fale ali. Pra quem você quiser mandar um abraço, um beijo, enfim. Cara, primeiro, assim, de verdade, eu agradeço de coração. Eu vejo sempre tudo como uma oportunidade. A Nina lá do bairro do Pimentas, eu nunca achei que eu ia chegar aonde eu estou hoje. A Nina crescendo, eu nunca imaginei que eu seria convidada para um podcast, para contar a minha história, para contar a história do meu negócio. Então isso hoje é a minha terceira experiência e é uma vitória. Eu estava aqui vindo no carro e aí eu fiz um vídeo falando justamente isso. Gente, sou a prova viva de que a fórmula funciona. É trabalhar, persistir todos os dias, que o resultado, o reconhecimento, ele vem. Hoje eu estou indo para uma experiência que eu jamais achei que eu passaria na minha vida, né? Então isso é uma oportunidade imensa para mim, que é compartilhar a minha história, que pessoas que escutem e que gerem conexão entendam que elas podem vencer também, podem conquistar também, que pessoas que escutem, né, olhem pro negócio, né, da Nina e fala, cara, olha, é dessa forma que a gente lida com profissionais de educação física, é dessa forma que a gente respeita. E é uma oportunidade gigantesca, né? Pra mim, de falar, de mostrar o meu negócio, de me conectar com pessoas diferentes, novas pessoas que estão movimentando a Zona Norte. E isso é excepcional, cara. É um espaço que, assim, que eu nunca achei, que, né? Cara, como, olha, eu tô conversando com quem é influente ali, com quem é... Cara, isso é muito bacana. E... Cara, eu que agradeço demais essa oportunidade de falar, esse microfone, de estar aqui, de conhecer, desde que eu cheguei aqui, um tapete vermelho ali pra me caminhar, um moço que eu nem sabia que existia na Zona Norte, com foto com todo mundo que faz e acontece. Eu falei, cara, que experiência incrível. Então é mais um marco aqui na minha história profissional, na minha vida. Eu agradeço muito, muito, muito de verdade. Não tem como ficar emocionada, né? Você falando, desde o nosso café ali, você tem uma história muito parecida com a minha. Falando da questão de também nunca ter escutado sobre faculdade. Hoje você me falando das suas filhas.
Se tem uma coisa que mexe com a gente é filho, né? E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Sucesso para todos nós. E é isso, né? Se deixar, a gente fala aí. É isso. Esse foi o nosso Zencast aqui dos estúdios. Estúdio Hiper Show na Zona Norte Paulistana. Até breve. Siga, se inscreva e deixe um comentário. Um abraço.